desvendando o Apocalipse, revelações profundas e mistérios divinos. Bem-vindos a uma jornada fascinante pelas revelações do livro do Apocalipse, onde exploraremos os mistérios profundos que transcenderam séculos e moldaram nossa compreensão do divino. Prepare-se para uma experiência que iluminará sua mente, tocará seu coração e abrirá portas para o inexplorado. Embarque conosco nessa busca pelo conhecimento, onde cada revelação é mais intrigante que a anterior. Se você busca entender os segredos que conectam o passado, presente e futuro, este é o lugar certo. Aperte o cinto e deixe-se envolver por um mundo de fé, história e profecia. Esta é apenas a entrada, mas o que aguarda é verdadeiramente extraordinário. Vamos começar essa jornada juntos. Você já imaginou testemunhar os segredos mais profundos do universo, revelados há milênios e escondidos nas páginas da história? Embarque conosco nesta jornada extraordinária pelo livro do Apocalipse, onde mistérios divinos se desdobram diante de seus olhos. Descubra verdades escondidas e profecias que desafiam o tempo e veja o futuro de uma perspectiva nunca antes revelada. Não perca um único momento desta revelação épica que transformará sua visão de mundo. Fique conosco e desvende o inimaginável. Jesus nos explicou quem ele era antes mesmo da criação do mundo. Existem muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Entre eles estão os eventos que aconteceram antes da criação do mundo. Isso é narrado no livro de João. A oração mais significativa já feita pela pessoa mais grandiosa que já viveu é uma oração poderosa. A oração de Jesus, em João 17, é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Ali, podemos sentir o próprio coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia é repleta de grandes orações. Ficamos impressionados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés, mas esta oração de Jesus é, sem dúvida, a mais grandiosa registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus Pai antes mesmo de o mundo existir. Em João 17:1-5 ele diz: Quando Jesus falou essas coisas, levantou seus olhos aos céus em oração e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, assim como lhe deste poder e autoridade sobre toda a humanidade. Agora, glorifica-o para que ele possa dar a vida eterna a todos que lhe deste, para serem seus permanentemente e para sempre. Agora, esta é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, supremo e soberano, e da mesma forma conheçam Jesus como o Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória e majestade que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Antes da criação da terra, estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Gênesis contém vários começos, incluindo a criação do homem e outras criaturas. Mas é claro que Deus não começa ali. Deus estava presente no início da Bíblia, e está escrito que ele estava presente quando o universo foi criado. Antes da existência do nosso universo, tinha que haver algo ou alguém eterno. E a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. A Bíblia nos mostra, em vários versículos, que Deus é incriado e eterno em seu ser. Isso significa que ele sempre existiu e sempre existirá. No primeiro capítulo de Gênesis, o termo singular El é substituído pelo plural Elohim, que significa três ou mais deuses. Assim, a primeira frase da Bíblia, em Gênesis, usa um substantivo plural com um verbo singular. Alguém poderia dizer que isso é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, sugerindo que Deus é três em um. A oração genuína muitas vezes revela o ser mais íntimo de uma pessoa. João 17 nos dá uma oportunidade única de ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus aborda muitos temas presentes neste evangelho: glória, enviar, acreditar, mundo, amor.
Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que teu filho também te glorifique. Antes, a hora da glorificação de Jesus ainda não havia chegado. Agora chegou. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu pedido não foi egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era, na verdade, uma preocupação com a glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai atender primeiro à oração do Filho. Glorifica teu Filho. Jesus não esperou sua obra na cruz para glorificar Deus Pai. Toda a sua vida glorificou Deus na terra, desde sua circuncisão e dedicação no templo, passando pelos seus anos silenciosos de obediência em Nazaré, até os anos de seu ministério terrestre. Cada sermão pregado, cada cego ou doente curado, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, tudo isso glorificou Deus Pai. Então lemos: terminei a obra. Com confiança e segurança divinas, Jesus viu a obra na cruz como já concluída. Jesus pediu ao Pai para ser glorificado, mas com a mesma glória que o próprio Pai possui. A oração de Jesus não foi uma expressão de independência, mas de total e contínua dependência de Deus Pai. Diferentemente de muitas pessoas que pedem louvores e atenção, o pedido de Jesus por glorificação é completamente distinto. Glorifica-me junto a ti mesmo, e a diferença aqui normalmente está entre dependência e independência. Também lemos: com a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Jesus tinha consciência de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um tempo, no passado eterno, em que o Filho de Deus e o Pai compartilhavam da glória. Jesus não poderia honesta ou sanamente fazer essa oração se ele não fosse o próprio Yahvé, igual a Deus Pai. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, Yahvé proclamou que não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus Pai e Deus Filho compartilham sua glória, ambos devem ser Yahvé. Um comentarista bíblico observou: ele tinha um principal pedido, que o Pai o recebesse de volta a glória que ele abdicou para cumprir sua missão. Esse pedido de retorno à sua glória original implica, de forma incontestável, sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um, conforme João, capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus em toda a sua narrativa. João foi cuidadoso ao registrar as muitas maneiras pelas quais Jesus se referiu à sua própria glória nesta oração. Os eventos que antecederam a crucificação começaram com a traição. A frase, agora o Filho do Homem é glorificado, se refere à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e depois ressuscitaria dos mortos como um ato substitutivo de expiação. O Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro. Destacar a grandeza de Deus é, na verdade, o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, ele ora por nós. Em João capítulo 17, versículo 24, Jesus diz: Pai, desejo que eles também, aqueles que me deste, estejam comigo onde eu estou, para verem a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tudo o que somos ou nos tornamos em nossa vida espiritual, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós, que orou por nós, para que pudéssemos ser um com Ele e que nos deu um belo exemplo a seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus em sua glória novamente no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, João foi encarregado de documentar as coisas que viu. João vê um Jesus poderoso, que não se compara a nenhum homem típico. Apocalipse 1, 12 e 13. Então me virei para ver a voz que falava comigo, e ao me virar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém como o Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com uma faixa de ouro ao redor do peito. Era isso. João tinha visto o Filho do Homem,
o honrado Jesus Cristo. João descreveu a voz alta que ouviu como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. A poderosa voz é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo. Como Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse 1:18, sabemos que era a voz alta de Jesus. O título de primeiro e último pertence ao Senhor, Yahweh, o Deus de Israel. O título de Alfa e Ômega tem a mesma ideia de primeiro e último. Este é um dos trechos do Novo Testamento onde Jesus claramente se proclama Deus. Podemos apenas imaginar o que passava pela mente de João ao se virar. O som da voz que ele ouviu provavelmente não correspondia perfeitamente à maneira como ele se lembrava da voz de Jesus. João a descreveu como de uma trombeta, conforme Apocalipse 1:10. No entanto, ele sabia que era Jesus pela descrição da voz como Alfa e Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus durante seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo cara a cara após todos esses anos. A túnica e a faixa podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia, e também podem sugerir que Jesus é o sumo sacerdote para seu povo. A única outra ocorrência de faixas em Apocalipse é no capítulo 15, versículo 6, também douradas, onde são uma imagem sacerdotal para anjos no templo celestial. Assim, Jesus aparece não apenas como rei, mas como sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar ao povo judeu no período dos Macabeus. João então continua. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, brilhantes como a neve, e seus olhos penetrantes brilhavam como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze polido, refinado em uma fornalha, e sua voz era poderosa como o som de muitas águas. Apocalipse 1:14, 15. Essa descrição dos olhos dele é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel. Em Daniel, capítulo 10, versículo 6, está escrito: seu corpo também era como berilo, com um brilho dourado. A descrição impressionante de Jesus em Apocalipse 1 continua com detalhes que revelam sua majestade divina. Seu corpo também era como berilo, com um brilho dourado, e seus braços e pés brilhavam como o brilho polido do bronze. Sua voz era como o som de muitas águas. Essa imagem majestosa e resplandecente de Jesus destaca sua glória, poder e autoridade sobre toda a criação. A imagem dos olhos de Jesus como chamas de fogo representa discernimento penetrante e juízo divino. Nada pode escapar ao olhar perspicaz do Filho de Deus. Seus pés de bronze polido indicam estabilidade e firmeza, bem como a capacidade de julgar e purificar. Jesus, nessa visão apocalíptica, se apresenta como aquele que possui autoridade e governo sobre a terra. João continua sua descrição em Apocalipse 1:16. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol em todo o seu fulgor. As 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, indicando que Jesus detém controle e orientação sobre as comunidades cristãs. A espada de 2 gumes que sai da boca de Jesus simboliza a palavra de Deus, que é afiada e poderosa, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. O brilho radiante do rosto de Jesus como o sol em todo o seu fulgor é uma representação da glória divina. Essa imagem evoca a transfiguração de Jesus, quando sua face brilhou como o sol diante de Pedro, Tiago e João. Mateus 17:2. Mostra a natureza gloriosa e celestial de Cristo. Diante dessa majestosa visão de Jesus, João caiu aos pés dele como morto. No entanto, Jesus, em sua compaixão e autoridade, tocou João e o encorajou, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre.
e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:17-18. Essas palavras reafirmam a identidade divina de Jesus, sua vitória sobre a morte e seu controle sobre o destino eterno. A visão que João teve de Jesus no livro do Apocalipse destaca não apenas a natureza gloriosa do Filho de Deus, mas também sua soberania sobre o curso da história e o destino da humanidade. Jesus é retratado como o Senhor da Igreja, o juiz do mundo e o portador da palavra de Deus. Essa visão apocalíptica fortaleceu a fé de João e transmitiu uma mensagem de esperança e confiança para todos os cristãos que enfrentariam desafios e perseguições. Essa jornada pelo livro do Apocalipse nos revela um aspecto poderoso e transcendental de Jesus Cristo, convidando-nos a refletir sobre sua glória, majestade e papel como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Que possamos contemplar essa visão com reverência e adoração, reconhecendo a grandiosidade do nosso Salvador e Senhor, que reina eternamente sobre os céus e a terra. Mas se Deus se preocupou o suficiente para falar sobre isso, nós deveríamos nos preocupar o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que ainda está no futuro não deve ser examinado até que aconteça. Eu mal posso acreditar que isso seja realmente o que pensam. À medida que encerramos esta jornada extraordinária pelas revelações do livro do Apocalipse, esperamos que tenha iluminado sua mente e tocado seu coração. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. Se você se surpreendeu e se inspirou com o que descobriu hoje, há muito mais esperando por você em nosso canal. Não perca a chance de continuar essa viagem incrível através dos mistérios da fé, história e profecia. Inscreva-se agora para não perder nossos próximos vídeos. E se você gostou do que viu, mostre seu apoio, curtindo e compartilhando este vídeo. Seus comentários são a janela para suas reflexões e perguntas, e ansiamos por explorar juntos mais dessas verdades profundas. Juntos, podemos desvendar mais mistérios e expandir nossa compreensão. Então, clique no sininho para receber notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e família e junte-se a nós na próxima aventura do conhecimento. Até lá, continue refletindo, questionando e explorando. Obrigado por estar conosco hoje. Até breve!